Porque o que divide os deputados aqui não é... Os deputados não estão aqui divididos entre aqueles que apoiam o combate à corrupção e aqueles que são contra... Presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência para repor meu tempo nos 7 minutos, por favor. Presidente, eu não admito esse tipo de comportamento. 6h40, apenas pedir respeito e o orador que está utilizando a tribuna. Eu peço a Vossa Excelência que reponha meu tempo. Eu não admito esse tipo de falta de respeito. Eu não ataquei ninguém. Eu não admito interrupção na minha fala. Não, exato. Eu respeito a fala de todos. Eu 6 minutos. Eu respeito a fala de todos. Claro. Sequer me manifestei a favor ou contra qualquer fala até o momento. Eu desafio algum colega aqui que pegue alguma imagem minha, atrapalhando a fala de quem quer que seja. Eu não aceito esse tipo de comportamento. 6 minutos 40 de tudo. Presidente, isso interrompeu meu raciocínio. Eu quero pedir a Vossa Excelência que repõe meu tempo, por favor. Mas ele interrompeu em 6h35, ainda estou dando 5 segundos a mais. Presidente, pedagogicamente, para que aprenda a não fazer isso. Dos dois lados. É pedagógico. O deputado, 6h40, mas peço respeito ao deputado Alessandro Molon, que está utilizando a palavra. O comportamento... Quando Vossa Excelência decide assim, presidente, Vossa Excelência está estimulando que se continue, porque isso interrompe o raciocínio de quem está falando. Não se faz um debate desse jeito. E eu exijo o mesmo respeito que eu dispenso a todos. Eu dispenso a todos respeito. Eu não aceito esse tipo de comportamento. Por favor, eu peço a Vossa Excelência que reponha meu tempo, presidente. Por favor. Eu faço um apelo a Vossa Excelência, presidente. 6h40, o tempo é igual para todo mundo. Então, presidente, Vossa Excelência, com isso, estimula esse tipo de comportamento. Não, depois, deputado, isso atrapalhará o trabalho de Vossa Excelência. Por favor, meu 6h40, então, presidente. Bom, presidente, eu quero me dirigir novamente, respeitosamente, ao ministro Sérgio Moro, como faço não só com ele, como qualquer ministro que vem à casa e trata todos com respeito, o mesmo que exijo dos colegas, para dizer, presidente, que aqui o que está em debate não é ser a favor do combate à corrupção ou ser contra o combate à corrupção. O que está em debate aqui é como se deve dar o combate à corrupção. Eu parto do princípio que os colegas que vieram para cá vieram para cumprir a Constituição, todos. Eu não parto do princípio de que um colega meu que está aqui para descumprir a lei ou a Constituição. Portanto, nós defendemos o combate à corrupção. A questão é como ele deve ser feito. A Operação Lava Jato, sem dúvida nenhuma, levou à prisão inúmeros agentes públicos, empresários, que desviaram recursos públicos, e isso é, sim, muito grave. E é por isso que é fundamental que quem desviou dinheiro público responda por isso. Sobretudo quem é progressista, quem se preocupa com justiça social, deve ser contra a corrupção porque ela retira dinheiro do combate à desigualdade. Agora a questão é, como esse combate será feito? Um dos principais avanços, senhor ministro, do processo penal, e Vossa Excelência sabe disso, é a garantia da imparcialidade do juiz. Portanto, o que nós estamos debatendo nessa comissão não é o conteúdo das decisões de Vossa Excelência, mas como Vossa Excelência se comportou na presidência do processo. Como Vossa Excelência disse alguns anos atrás, o que está em debate nesse momento não é a forma como os diálogos foram obtidos. E quero dizer, senhor ministro, que se foram obtidos de forma criminosa, merecem o nosso repúdio. Mas isso é questão que a Polícia Federal já está tratando. A Polícia Federal já está investigando se eles foram obtidos ilegalmente. De nossa parte, importa o que eles revelam a respeito do comportamento de Vossa Excelência como magistrado. De forma que a primeira pergunta que eu faço, ministro, e uma pergunta também bastante objetiva é: existe algum dos diálogos divulgados, atribuídos a Vossa Excelência, que Vossa Excelência negue? Alguma frase, alguma pergunta, alguma observação, algum conselho, alguma sugestão, atribuídos a Vossa Excelência, que Vossa Excelência negue? Veja, ministro, nós percebemos no início da sua apresentação que Vossa Excelência não os confirma. Mas não é essa a minha pergunta.
Eu não peço a Vossa Excelência que confirme. Eu peço a Vossa Excelência e pergunto a Vossa Excelência, algum deles é negado peremptoriamente por Vossa Excelência? Tem algum que Vossa Excelência diga, esta frase eu não falei? E disso nós precisamos saber. Segunda pergunta a Vossa Excelência. Ao se conduzir um processo penal qualquer que seja, inclusive de combate à corrupção, não parece a Vossa Excelência que ao aconselhar a substituição, ou o treinamento, ou a mudança de uma das procuradoras da República, Vossa Excelência sai do papel de juiz julgador e passa para o lado da acusação? Não fica claro para Vossa Excelência que, nesse momento, Vossa Excelência perde o principal capital político de um juiz numa democracia moderna, que é a imparcialidade? Porque aqui Vossa Excelência coloca em risco o papel do juiz num processo penal. Eu imagino que nenhum dos deputados aqui, e tenho certeza que nem mesmo Vossa Excelência, gostaria de ser julgado por um juiz que Vossa Excelência soubesse que tem lado. Seja qual for o lado e seja qual for o réu. O juiz ele precisa proteger a sua imparcialidade. E Vossa Excelência sabe bem disso. Quando Vossa Excelência sugere que se formalize uma denúncia, quando Vossa Excelência sugere, e eu pergunto a Vossa Excelência se sugeriu, que seja ouvida determinada testemunha para uma das partes, Vossa Excelência não concorda que, nesse momento, Vossa Excelência coloca em risco, para não dizer acaba com a sua imparcialidade? Não parece a Vossa Excelência que, nesse momento, Vossa Excelência sai do papel de juiz julgador e se torna parte da acusação? Será que a admiração que Vossa Excelência tem pela Operação Mãos Limpas, que sem dúvida nenhuma teve grandes méritos, não faz Vossa Excelência confundir o papel do juiz no processo penal brasileiro com o papel do juiz de instrução do processo penal italiano? Mas lá os juízes que Vossa Excelência admira não foram julgadores, foram juízes de instrução. Não foram aqueles que julgaram os réus em cuja instrução atuaram. E eu pergunto para terminar, por acaso Vossa Excelência deu algum conselho, alguma sugestão, alguma orientação para algum dos advogados de defesa que Vossa Excelência pudesse apresentar aqui como prova da imparcialidade que Vossa Excelência diz ter mantido? Porque se Vossa Excelência diz que é comum fazer isso com acusação e com defesa, faltou aparecer a parte da defesa, deste ou de qualquer outro processo. Não estamos falando apenas deste processo, de qualquer outro. Vossa Excelência sugeriu para alguma defesa, em algum momento, que fosse ouvida alguma testemunha ou que algum advogado fosse trocado? Eu termino, ministro, dizendo o seguinte: quem diz isso, diz em defesa da imparcialidade do juiz, que é uma pedra fundamental do processo penal. Colocar esse risco é colocar em risco o próprio funcionamento da justiça penal brasileira, inclusive no combate à corrupção, que, para ser bem feita, precisa ser feita dentro da lei e dentro da Constituição. Muito obrigado, senhor ministro. Passo a palavra agora ao ministro Sérgio Moro, por 7 minutos, para que possa responder os questionamentos. Eu agradeço aqui as referências da deputada Bia Kix. E, muito bem lembrado, semana passada houve uma decisão, quarta ou quinta-feira, não tenho muito bem lembrança, mas do Corregedor Nacional do Ministério Público, do CNMP, né, e ele basicamente arquivou uma representação apresentada contra o procurador Deltan Delagnol com base nessas referências. Então, vou permitir aqui a leitura da ementa. Considerando a inexistência de autorização judicial para interceptação telefônica ou telemática das referidas mensagens, a obtenção dessas afigurou-se ilícita e criminosa, o que a torna inútil para a deflagração de investigação preliminar. Unicamente em homenagem ao princípio da eventualidade, uma análise perfunctória das mensagens em questão, conjecturando a sua existência e a sua fidelidade à realidade, bem como a autorização judicial para interceptação, não revela ilícito funcional. Então, o que nós temos? Mensagens obtidas por hackers criminosos contra agentes da lei envolvidos em processos anticorrupção.
ataque de hackers criminosos para invadir aparelhos de agentes da lei que estão atuando em processos anticorrupção. A divulgação dessas mensagens sem verificação de autenticidade. A recusa em apresentar essas mensagens a uma autoridade independente que possa certificar do acerto da autenticidade dessas mensagens. Terceiro, indicativos, como vem se revelando desde o início, de edição desse material pelo veículo envolvido na sua divulgação. E aqui, não só o corregedor, vários juristas, despido o sensacionalismo com o qual essas mensagens têm sido divulgadas, o reconhecimento de que não tem ilicitude aparente nessas mensagens relacionadas. Quem nunca foi juiz e recebeu um advogado, e depois do advogado efetuar, vamos dizer assim, uma audiência, o juiz dá algum conselho, olha, acho que não deve se exaltar na audiência, um estagiário, olha, você pode agir dessa forma. Eu lembro lá, durante uma audiência, não tinha uma relação com o advogado do ex-presidente, porque ele adotou uma atitude beligerante em audiência. Né? Nós todos vimos, isso foi transmitido, que ele adotava aquela postura ofensiva, beirando as ofensas em praticamente todas as audiências. Então é impossível ter uma relação, não é, mais cordial. Mas eu lembro um episódio que durante a audiência ele quis contraditar um acusado, não é? E contradita é um expediente processual direcionado exclusivamente a testemunhas. E eu, vamos dizer assim, discretamente dei um toque nele. Falei, doutor, tem certeza que vai contraditar o acusado? Né? É uma medida destinada à testemunha. E ele percebeu que estava entrando num erro e recuou. Isso é quebra de imparcialidade? Né? Sobre o fato de ter aceito o convite do senhor presidente Jair Bolsonaro, eu já falei sobre isso 30 mil vezes, né? E assim, claro que eu compreendo críticas. Quando eu aceitei, saíram críticas na imprensa, compreendo se eventuais procuradores ficaram insatisfeitos, se eventuais policiais ficaram insatisfeitos, se alguns colegas juízes acharam que eu não deveria acatar, mas eu acatei e falei isso publicamente, e esse é o meu propósito. Eu assumi com o objetivo de consolidar os avanços anticorrupção da Operação Lava Jato. Nós passamos aí por 5 anos com sombras de retrocesso. Essas sombras permanecem em menor nível. E eu vi o exemplo das mãos limpas na Itália. Todo aquele esforço anticorrupção gerou uma frustração de expectativas, porque houve uma reação legislativa. E a minha compreensão foi que, assumindo uma posição forte dentro do Poder Executivo, eu estaria em melhores condições de barrar qualquer espécie de tentativa de retrocesso. E mais, eu não quero barrar o retrocesso, eu quero avançar. E nós temos avançado, não só contra a corrupção, mas contra o crime organizado e o crime violento. Nós temos estatísticas que demonstram, não são estatísticas meramente oficiais do Ministério da Justiça, mas mesmo as estatísticas oficiais revelam uma queda de cerca de 23% de número de assassinatos no país desde o início do ano. Estatísticas de outros institutos que são não muito amigáveis ao governo revelam que essa queda progride até agora esse semestre, e ela é substancial em todo o país, em vários outros índices de criminalidade. Nós isolamos as lideranças, um dos primeiros atos, junto com o governo do Estado de São Paulo, nós isolamos as lideranças da maior organização criminosa do país, a mais perigosa. Fizemos isso 12 anos, após 12 anos que eles deveriam ter sido isolados. Nós temos isolado essas lideranças. Há um aumento do número de prisões, há um aumento do número de apreensões de drogas, há operações de erradicação de drogas nos países vizinhos. Nós estamos
aprofundando a cooperação jurisdicional, estamos aumentando o quadro de policiais federais, de policiais rodoviários federais. Nós estamos trabalhando firme, seguindo o compromisso que assumimos lá com o senhor presidente. Me pedem novamente, né, reconheça qual o diálogo. A grande questão é que nós não temos essas mensagens, elas podem ser adulteradas parcial ou totalmente. Algo dali que consta pode ser autêntico, mas palavras podem ser inseridas. Eu não tenho essas mensagens de 3 anos atrás, mas eu lhe asseguro que atuei com correção e dentro da legalidade e com imparcialidade. Isso é confirmado pela manutenção das minhas decisões, pelas instâncias recursais, em sua grande maioria, e pelos números da própria Operação Lava Jato, reconhecida não só aqui no Brasil, mas em vários países como uma das maiores operações contra a corrupção da história.